ser humano ele perde a esperança. Ele se desespera, se entristece, ele adoece. Muitas vezes ele deprime e até muitas pessoas se afastam de Deus. Esse é o estudo de número 977 aqui do nosso canal Jabó que vamos orar. Você é muito, mas é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus continue te abençoando e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Em compensação, enquanto o ser humano tem esperança, ele consegue suportar as duras provas, as difíceis situações. Sabe por quê? Porque ele acredita que tudo vai passar e que a vitória virá. Vamos ao nosso tema. Alimente sua esperança através da palavra de Deus. O nosso texto base está no livro de Provérbios, capítulo 13, o verso 12, que diz: a esperança adiada entristece o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Salomão, no nosso texto base, está nos ensinando a importância de termos esperança, de mantermos firmes a nossa confiança, pois assim nós evitamos tristeza e até mesmo a tristeza profunda, assim como doenças somatizadas, pois a esperança é a expectativa que algo bom que se deseja possa acontecer. Nós precisamos ter esperança, pois o nosso Senhor é o Deus da esperança, Ele é a fonte da nossa esperança. Romanos 15, verso 13 diz: portanto, que o Deus da esperança vos abençoe plenamente, com toda alegria e paz, à medida da vossa fé nele, para que transbordeis de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Ele é a fonte da nossa esperança. O nosso Deus pode nos abençoar com alegria e paz, mas olha o detalhe do versículo: à medida da nossa fé. Então é necessário estarmos enraizados, estarmos alicerçados, estarmos firmados nele cada vez mais e mais, pois assim nós poderemos transbordar de esperança, pois o seu Espírito Santo habita dentro de nós. Nosso Deus, a nossa fonte de esperança, nos concede perseverança e também coragem para caminharmos. Romanos capítulo 15, verso 5, que Deus, que nos concede perseverança e encorajamento, deles também disposição para pensar unanimemente de acordo com Cristo Jesus. Por isso que nós precisamos estar alicerçados no nosso Senhor Jesus, pois o nosso Senhor é Ele quem nos concede disposição para o servirmos. Nós precisamos pensar como Ele pensou, afinal de contas, nós temos a mente de Cristo, então nós conseguiremos suportar os sofrimentos, assim como Ele suportou. Para o apóstolo Paulo, que também é um exemplo para nós de alguém que suportou dores, sofrimentos, abandonos. Paulo, ele foi desprezado também, sofreu muitas perseguições e ele conseguia suportar. Sabe por quê? Porque Jesus era a principal esperança dele. E ele diz isso em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, verso 1, que diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus nosso Salvador e de Cristo a nossa esperança. Paulo está falando: Timóteo, Cristo é a nossa esperança. Conhecemos através da palavra sobre muitos sofrimentos que Paulo suportou, e nós precisamos, assim como Paulo, nos mantermos firmes, nos mantermos olhando para o nosso Senhor Jesus Cristo. E no nosso texto base, nós vemos o rei Salomão nos falando sobre a importância de esperarmos, mas não esperarmos de qualquer jeito, esperarmos crendo que vamos receber a vitória, porque durante o processo de espera nós podemos adoecer, nós podemos desanimar, nos abater e até mesmo desistir. Quantas pessoas vivem ansiosas, angustiadas e em abatimento
porque no processo de espera não conseguem perseverar. Provérbios capítulo 13, verso 12, a parte inicial do nosso versículo diz: a esperança adiada entristece o coração. Esperança adiada ou esperança que se retarda é quando se espera muito por algo que precisa ou deseja. Isso pode trazer consequências no nosso físico, como nós podemos ver no exemplo do rei Davi. Salmo 69, verso 3, Davi diz assim: de tanto clamar por socorro, ressecou-se-me minha garganta, se embaçaram meus olhos e se fatigou sobremaneira o meu corpo, enquanto aguardo pelo auxílio do meu Deus. O salmista Davi passou por muitas perseguições e sofrimentos. Esse pode ser o episódio que a Bíblia fala que Davi fugia de Absalão, ou até quando ele fugia de Saul, mas Davi, ele confiava plenamente no Senhor, ele esperava pelo agir de Deus, mas muitas vezes, conforme a demora, conforme ele não recebia o auxílio, a resposta e o livramento imediatamente, ele também sofria, ele padecia, ele se fatigava, mas ele tinha uma estratégia, ele pedia para o Senhor se apressar e ele falava para o Senhor sobre os sentimentos dele. Salmo 143, verso 7, depressa responde-me, ó Eterno, porquanto meu espírito desfalece, não ocultes de mim a tua face, senão serei igual aos que já baixaram a sepultura. Davi, ele falava para o Senhor dos sentimentos dele, ele suplicava ao Senhor, porque ele sentia-se a ponto de desfalecer diante da situação que ele enfrentava. Tem uma versão da Bíblia na linguagem de hoje que diz que ele tinha perdido toda a esperança. Vamos ver? Salmo 143, verso 7, uma outra versão que diz: ó Senhor Deus, responde-me depressa, pois já perdi todas as esperanças. Não te escondas de mim, para que eu não seja como aqueles que descem ao mundo dos mortos. Mas, diante da situação que Davi estava enfrentando, o que ele fez? Ele não se afastou de Deus, mesmo se sentindo fraco, a ponto até de desesperar, de desfalecer. Ele se fortaleceu no Senhor, através da oração. Na presença do Senhor, ele recebia ânimo, ele orava e ele recobrava as forças e também o ânimo. No Salmo 143, verso 8, ainda diz assim: peço que todas as manhãs tu me fales do teu amor, pois em ti eu tenho posto a minha confiança, as minhas orações sobem a ti. Mostra-me o caminho que devo seguir. Quantas pessoas que ao se desesperarem, elas falam: Deus, o Senhor não ouve minha oração, Deus, o Senhor não me responde, Deus, o Senhor me abandonou. E Davi, ele sabia que o Deus que ele servia ouvia as orações dele, assim como ouve as nossas também. E nós precisamos buscar forças no Senhor, precisamos ter esperança no agir de Deus, porque a falta de esperança, ela nos destrói, tanto no fisicamente como no espiritual, e pode nos afastar da presença do nosso Deus. Salomão, no nosso texto base, ele diz que quando o objeto da nossa esperança não chega a tempo, ou seja, no tempo que nós determinamos, nós podemos adoecer e entristecer. E é interessante que nós esquecemos de um detalhe muito, mas muito essencial na nossa vida. Sabe qual é? Que o nosso tempo não necessariamente é o tempo de Deus. Salmo 75, verso 2 e verso 3 diz: tu dizes, eu determino o tempo em que julgarei com justiça. Quando treme a terra com todos os seus habitantes, sou eu que mantenho firme as suas colunas. E eu achei interessante essa outra versão que diz: pois disseste, quando eu escolher o tempo apropriado, farei justiça com retidão. Trema, entretanto, toda a terra com seus habitantes. Eu lhe firmei as colunas. Asaf, ele está nos ensinando que é Deus quem determina o tempo.
É Deus que determina o tempo para nos dar a vitória e para fazer justiça. Por isso que não podemos, não devemos desistir, mas precisamos nos alimentar através da palavra, alimentar a nossa esperança, porque ela nos confronta, ela nos ensina que as coisas não são como nós queremos, mas que nós precisamos entender que as coisas acontecem como Deus determina, e a palavra, ela nos alerta sobre a necessidade de vivermos na dependência do Senhor e continuarmos firmes, perseverantes, atentos aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, às nossas emoções, e não podemos nos render à ansiedade. Filipenses capítulo 4, verso 6 e verso 7 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, olha que interessante, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Quando nós não nos rendemos à ansiedade, nós recebemos o alívio do Senhor, porque nós buscamos fortalecer a nossa fé e a nossa esperança através da palavra do Senhor, e nós na oração nos derramamos diante da sua presença. Salmo 94, verso 19 diz que quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma, porque através da oração, através do fortalecimento da palavra de Deus, encontramos forças para prosseguirmos e encontramos também alegria e desejo de prosseguir em servir, em conhecer, em buscar e em receber o alívio do Senhor. E na segunda parte do nosso texto base, o rei Salomão está falando sobre o desejo cumprido ou o anseio satisfeito. Provérbios capítulo 13, verso 12, a parte final, que diz assim: mas o anseio satisfeito revigora o vigor da vida. Tem outra versão que diz que o desejo cumprido é árvore de vida. Desejo cumprido ou anseio satisfeito traz para a nossa alma alegria, vida, felicidade, pois é muito bom alcançarmos algo que nós desejamos. Provérbios 13, 19 ainda diz assim: o desejo que se cumpre deleita a alma. Aí ainda Salomão fala: mas apartar-se do mal e a abominação para os tolos. Nós precisamos nos apartar do mal. Nós não podemos estar tendo comunhão com tolos e pegarmos para nós a desesperança, a inquietude, a frustração daqueles que não conhecem a Deus, daqueles que não servem a Deus. E durante o processo de espera, como é difícil, não é verdade? Mas nós não podemos desfalecer. Salmo 119, verso 81 diz: minha alma quase desfaleceu aguardando tua salvação, espero em tua palavra. Precisamos esperar, precisamos estar alicerçados na palavra, precisamos meditar na palavra, precisamos nos alimentar da palavra, porque quando nós esperamos em Deus, mesmo com a demora, nós teremos a certeza e nos alimentamos disso, de que nós receberemos a vitória. Permaneceremos alicerçados na palavra e assim nós conseguiremos chegar à vitória. Nós precisamos viver sempre, mas constantemente na presença do Deus Todo-Poderoso, porque na presença dele nós teremos a nossa confiança cada vez mais e mais alicerçada, porque o Deus a quem nós servimos, ele é o Todo-Poderoso e sempre continuará no controle de tudo. Salmo 131, verso 2 e verso 3, Davi diz assim: de fato,
acalmei e aquietei os meus sentimentos, como uma criança satisfeita está para sua mãe, assim a minha alma está para todo o meu ser. E olha ainda que Davi fala a Israel: deposita a tua fé no Senhor, espera tranquilo e confiante desde agora e para sempre. O que Davi está nos ensinando? O que Davi está querendo transmitir para nós? Que nós devemos nos acalmar, assim como ele que se acalmou, se aquietou e ainda chamou o povo israelita para depositar no Senhor toda a fé e a esperança e esperar tranquilamente, mas com um detalhe: confiando plenamente no Senhor. Davi, ele fala sempre da fidelidade do nosso Deus. E o salmista, ele nos incentiva, assim como incentivou o povo israelita a depositarmos toda a nossa esperança no nosso Deus. Salmo 130, verso 7 diz assim: Israel, deposita toda a tua esperança no Senhor, pois no eterno há misericórdia sem fim, e com ele vem plena redenção. Ele poderia colocar a esperança no Senhor. Ele sabia que Deus é fiel, que Deus é misericordioso, que Deus dá a salvação, a redenção e Deus dá a vitória. Louvado seja Deus. Nós temos também o profeta Isaías nos ensinando que ele colocava toda a sua esperança no Deus vivo, no Deus poderoso, no meu Deus e no teu Deus. Isaías capítulo 8, verso 17: aguarda Yahvé, que agora esconde sua face da descendência da casa de Jacó. Nele deposito toda a minha esperança. A situação que Isaías estava presenciando era desfavorável para ele, era desfavorável para Israel, mas ele não desistiu de confiar no Deus Todo-Poderoso. E sabe ainda o que o profeta Isaías nos ensina? Ele nos ensina que feliz é a pessoa que consegue colocar a esperança dele no Senhor, porque o Senhor é misericordioso. O Senhor, ele se ergue para demonstrar compaixão ao seu povo. O Senhor, ele se ergue para ser favorável a ti neste dia. Isaías capítulo 30, verso 18: contudo, Yahvé espera o momento de ser mais uma vez misericordioso e mostrar-vos a sua graça. Ele se ergue para demonstrar-vos toda a sua compaixão. Olha o que ele fala: porquanto Yahvé é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele depositam confiança e esperança. Precisamos entender isso. Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Eu vou começar a concluir. Esperar pode ser um processo muito doloroso, porque mesmo com a certeza de que Deus nos dá a vitória, de que a vitória virá, muitas vezes podemos desanimar e até mesmo desistirmos. Mas se estivermos alicerçados na palavra do Senhor, nos alimentando da palavra do Senhor, nós compreenderemos isto, que há o tempo certo para a vitória chegar. E durante esse processo de espera, sabe o que nós devemos fazer? Renovar as nossas forças no Senhor. Isaías capítulo 40, verso 31 diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. Sabe por quê? Porque eles vão se renovar no Senhor, dia após dia. As forças deles será revigorada no Senhor e não desistirá da promessa, não desistirá de seguir e de servir e de conhecer ao Senhor, porque ele está alicerçado na palavra e Deus é fiel para com a sua palavra. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, faça os seus comentários aqui no nosso canal, continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal Jaboque Vamos Orar, eu te faço um convite para que você se inscreva e que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Não se esqueça do nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus, Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo.